Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus olha ele disse: filho, Jesus te vê nesta noite e te diz: filho. Jesus ele quer te curar, sabe o quê? Psicologicamente. Jesus curou aquele homem psicologicamente. Ele nunca tinha ouvido alguém chamar ele de filho, mas o Jesus Cristo que eu e você servimos, ele tem o poder de te chamar eu e você de filhos. Olha que maravilha! Em Mateus capítulo 5 versículo 9, Jesus chega a dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em João capítulo 1 versículo 11, Jesus disse: e veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8 versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8 versículo de número 15, vai nos dizer que o Espírito de Deus nos tornou filhos por adoção, pelo que nós clamamos: Abba, Pai. Em Romanos capítulo 8 versículo 16, vai nos dizer que o Espírito de Deus certifica com meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 3 versículo 26, vai nos dizer que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 4 versículo 7, vai nos dizer que não somos mais escravos, mas filhos e herdeiros de Deus. Em 1 João capítulo 3 versículo 1, vai nos dizer: vejam como é grande o amor de Deus, o Pai para conosco, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Em 1 João capítulo 3 versículo 10, vai nos dizer que os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça e amam ao seu próximo. Deixa eu te dizer, você que está aí me ouvindo, você é um filho de Deus. Jesus ele te cura psicologicamente. Você não é filho de um presidente qualquer da terra. Você não é filho de qualquer deputado aqui do Brasil. Você não é filho do embaixador, não. Você não é filho de nenhum artista, de nenhum famoso. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá. Você é filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te dizer nesta noite, você é filho de Deus. Você que crê no nome de Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, a dor que aquele homem tinha, a dor espiritual, era maior do que a dor física. O sofrimento daquele homem fisicamente nada era comparado com a dor espiritual. E sabe qual é a pior doença? A pior doença não é o coronavírus, a pior doença não é a AIDS, a pior doença não é a malária, a pior doença não é a gripe espanhola, a pior doença não é a HIV, não é nenhum desses vírus, nenhum dessas gripes, nenhum destes maus que acomete ao homem. A maior doença se chama o pecado. É por isso que Isaías capítulo 59 versículo 2 ele vai dizer: e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que nos separa de Deus, mas Jesus quebra a barreira do pecado. Sabe qual é o remédio? O remédio para o coronavírus ainda não descobriram, mas deixa eu te dizer uma coisa: o remédio para o pecado veio ao mundo há 2000 anos atrás, morreu lá no Gólgota, na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu e ele está vivo à direita de Deus Pai, e é o nosso advogado. Ele te perdoa, ele perdoa a tua culpa, ele perdoa teu pecado, ele perdoa teus erros. Sabe
vai nos dizer: eu mesmo sou o que apaga os teus pecados por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Em Isaías capítulo 55, versículo 7, vai nos dizer que o Senhor é grandioso em perdoar os pecados. Ora, em Efésios capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória ou da sua graça. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2, vai nos dizer: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. Ele tem perdão de pecados para a minha vida, ele tem perdão de pecados para